Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versos 12 a 19. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versos 12 a 19. Assim diz o texto sagrado na versão NVI. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, pois não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Feche os seus olhos, eleve sua mente e seu coração a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, e vamos orar. Pai, nesta noite nós pedimos a Ti que através do Teu Espírito Santo o Senhor fale conosco, usando a minha vida a partir do texto que nós lemos. Faça, Senhor, com que essa palavra seja viva e aplicável a cada um de nós. Que saiamos daqui com o coração queimando e desafiados pela Tua própria voz, através da Bíblia Sagrada. É o que nós te pedimos, clamamos, em o nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. 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 Você já reparou que as coisas, em geral, não todas, mas algumas delas, precisam ser purificadas? Por que, geralmente, é necessário nós purificarmos as coisas? E que coisas seriam essas? Bem, algumas coisas precisam ser purificadas porque são impuras de origem. Exemplos: uma pedra que antes de ser preciosa, ela é bruta. E para se tornar preciosa, precisa passar por um processo de purificação. Um outro exemplo bem próximo é o metal. Um metal como o ouro é encontrado in natura bruto, impuro, e precisa, para ser precioso e valioso, passar por um processo de purificação que pode ter aí várias etapas. Por outro lado, algumas coisas precisam de purificação porque perdem a sua pureza. E nelas quero colocar o meu foco
neste momento. Por que algumas coisas perdem a sua pureza? E acredito que, pelo menos por duas razões. Primeira, pelo uso. Pode ser que, ao usar alguma coisa, pelo uso constante, ela vá perdendo a sua pureza, vá se tornando suja, impura. Mas pode ser ainda, ao contrário, a segunda razão, pela falta de uso. Pode ser que alguma coisa, pela falta de uso, ao ser exposta ao tempo, se torne impura. Para que possamos compreender melhor o que estou dizendo, dou como exemplo a água de uma piscina. A água de uma piscina, pelo uso, pode se tornar impura. Imagine um acampamento com 250 adolescentes, e pense na piscina após 4 dias de tardes de lazer, com meninos e meninas pulando na água após o futebol, após uma trilha, que quer que seja, a água certamente não estará mais pura. Por outro lado, pense em uma piscina que não é usada, que está ali, quietinha. Pela exposição do tempo, ao tempo, inevitavelmente, após aí alguns dias, ela estará impura, necessitando de aspiração, de cloro e de uma série de outras coisas. Assim também é a nossa vida espiritual. E no caso, somos impuros desde a origem, ou pelo menos fomos. Nascemos em pecado. Davi diz: em pecado me gerou minha mãe. Quando espermatozoide e óvulo se encontraram no ventre de nossas mães, ali houve uma concepção em pecado e por isso impura. Mas tivemos o privilégio, a maioria de nós aqui, creio, de nos encontrarmos com Cristo no meio do caminho de nossas vidas. E pelo sangue de Jesus Cristo, na conversão, fomos purificados dos nossos pecados. Contudo, apesar disso, podemos perder ainda a nossa pureza ao longo da caminhada cristã. Porque, afinal, não somos objetos ou pessoas hermeticamente guardadas, ou seja, livres de qualquer ação do tempo, do espaço, do pecado ou do que quer que seja. E por causa disso, então, precisamos de purificação recorrentemente. E é sobre isso que o texto que lemos nos fala. Vamos lê-lo novamente? Marcos 11, 12 a 19 diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas,
e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Esse texto de Marcos 11, 12 a 19, nos mostra Jesus purificando o templo de Jerusalém. O que era o templo naquele contexto? Qual o significado daquele edifício, daquela construção naqueles dias, para os judeus, ou pelo menos deveria ser? O templo era o centro religioso de Israel. Todo o judaísmo estava concentrado no templo de Jerusalém, e ali os rituais de sacrifícios de animais realizados pelos sacerdotes, descendentes aí, que eram, ou os saduceus, que eram descendentes deles, participavam disso. Esses sacrifícios eram dia após dia oferecidos a Deus. O templo era um lugar de adoração a Deus, então. Ali Deus era adorado. E a partir de promessas do Antigo Testamento, acreditava-se que Deus ali morava, que o templo era a morada de Deus, a casa de Deus, o nome de Deus estava ali. Pois bem, naquele contexto, naquela época, naqueles dias de Jesus, o templo havia perdido a sua pureza. E Jesus nos diz isso, no verso 17, quando ele fala: e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Por que o templo naquela época estava impuro? Porque a finalidade do templo, o propósito maior do templo estava perdido. O templo, como já disse, era um local religioso de adoração, a morada de Deus. Nas palavras de Jesus, deveria ser um lugar de oração para todos os povos, um local onde todos os povos poderiam ir para ali orar a Deus, adorar a Deus, buscar a face de Deus. Mas o que aquele local santo, sagrado, havia se tornado? Covil de ladrões. Isso porque junto ao templo havia comércio, havia troca de moedas, compra e venda de animais para os sacrifícios que eram oferecidos. Algo importante, algo válido. Pessoas não apenas de Jerusalém, mas de diversas partes da Palestina e até do Império Romano, saíam de suas casas para irem até Jerusalém, oferecerem a Deus sacrifícios. Ao chegarem ali, chegavam com a moeda local e precisavam então de um lugar de câmbio para trocar sua moeda de origem pela moeda do templo de Jerusalém, e a partir dessa moeda comprar um animal para oferecer o sacrifício. Era um aparato, então, válido e importante, mas que, de algo bom, havia se tornado algo ruim, porque a partir desse câmbio, desse comércio de animais, por causa do coração corrupto dos homens, aquele local havia perdido um pouco do seu viés santo e religioso e se transformado num lugar de corrupção e de avareza. E por causa disso, então, Jesus se levanta para purificar aquele local. Aquele era um local que precisava de purificação. A que poderia ser aplicada a purificação do templo hoje. Era um local de adoração,
que havia perdido o seu propósito e se tornado um covil de ladrões, um lugar de corrupção. Talvez pudéssemos aplicar essa purificação do templo à religião, ou ao cristianismo. Eu não tenho dúvidas de que, com o passar dos séculos, o cristianismo tem se corrompido e sido corrompido, e foi exatamente por isso que Lutero se levantou para reformar o cristianismo, e outras iniciativas mais aconteceram. Não tem a menor dúvida de que a igreja, sendo mais específico, a igreja evangélica, até mesmo a nossa igreja, de tempos em tempos, deve olhar para si e buscar purificação, correção de rumos, avivamento, encontrar propósitos perdidos. Mas nesta noite, o que destaco é a minha vida e a sua vida. A purificação desse templo pode ser comparada a uma necessária purificação que nós temos que fazer em nossas vidas de vez em quando, ou de vez em sempre. Há a necessidade clara de purificação da religião, do cristianismo, da igreja e das nossas vidas. E na purificação do templo, Jesus fez 4 coisas. 4 ações Jesus tomou para purificar o templo naquela ocasião. E que trago para vocês nesta noite, como 4 ações que podem ser praticadas em nossas vidas, para nos purificarmos constantemente das sujeiras que grudam em nós ao longo de nossa caminhada cristã por essa terra. O que é que Jesus fez para purificar o templo naquele dia e que nós podemos fazer para purificar nossas vidas hoje? E não apenas aqui neste lugar, mas onde quer que estivermos. 4 ações. Repare aí, olhe o verso 15, e essas ações estão nos versículos 15 a 17. O texto diz: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo. Maravilha, e a partir daí, e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Primeira ação de Jesus: expulsou do templo as pessoas que estavam ali comprando e vendendo. Segunda ação de Jesus: derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E vai imaginando aí a cena. Derrubou as mesas dos cambistas, os que trocavam moedas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. Terceira ação: não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo, como se fosse um local de comércio. E quarta e última ação: e os ensinava, dizendo. 4 ações. Ele expulsou, ele derrubou, ele não permitia, e ele ensinava. 4 ações: expulsar, derrubar, não permitir e ensinar. 4 ações que Jesus usou para purificar o templo, e que nós, nesta noite, e a partir dela, podemos usar para purificar nossas vidas. Primeira ação, então: expulsar. Ele expulsou os que estavam ali comprando e vendendo. Pergunto a vocês: templo é lugar de comércio? Era correto que dentro do templo estivessem pessoas comprando e vendendo? Então, o que essa ação de expulsar nos revela, nos mostra?
estavam no templo coisas que não pertenciam ao templo, e Jesus então as retirou de lá, as expulsou de lá. Ali não era o lugar delas. Pense em você agora. Para purificarmos nossas vidas, nós precisamos olhar para dentro, para o coração, para a mente, para o estilo de vida, para as ações, para as coisas que temos até mesmo, e pensar o que é que está dentro, mas que não deveria estar. O que é que está dentro, mas tem que ser colocado para fora, porque está em um lugar errado e indevido. Falo de coisas, falo de pessoas, falo de atitudes. A primeira ação de Jesus foi expulsar. Se você deseja ter uma vida pura, se você deseja que a sua vida reflita os propósitos para os quais Deus criou você, se você não deseja viver de modo desvirtuado daquilo que Deus te criou para ser, como estava acontecendo com aquele templo, você precisa decidir expulsar da sua vida o que não deveria estar lá. Expulsar. Expulsar. Pare e pense agora então. O que faz parte da sua vida que não convém a você como templo de Deus? Porque aquele templo foi destruído. O que resta dele é o chamado Muro das Lamentações. Mas novos templos têm sido construídos e gerados desde então. E nesta noite aqui, pela palavra de Deus, nós conjuntamente, mas nós individualmente somos templos de Deus. E vem a questão então. O que é que está na sua vida, em você, que é templo de Deus e que não deveria estar? O que é que você, para purificar-se, deve expulsar da sua vida? Pare e pense. Segunda ação que Jesus teve foi derrubar. Ele derrubou mesas dos cambistas e cadeiras dos que vendiam pombas. Derrubar é um pouquinho diferente de expulsar. Expulsar é colocar para fora. Derrubar é tirar do lugar em que está. E apesar de aqui Cristo ter derrubado mesas e cadeiras, vamos um pouquinho além disso, sem exagerar e extrapolar, mas pense em coisas que são derrubadas. Pense em coisas que ocupam pedestais e posições importantes e proeminentes que têm que ser derrubadas. Pense em coisas que ocupam lugares que não deveriam ocupar. Lugares de importância, de destaque, e que não deveriam estar ali. Pense em coisas que têm que ser derrubadas, porque estão ocupando um lugar mais importante do que elas realmente são. Para purificar aquele templo, Jesus derrubou mesas e cadeiras dos comerciantes e cambistas. Para purificar o templo da sua vida, quais são as coisas que você tem que derrubar? Pessoas? Será que há na sua vida pessoas ocupando lugares indevidos? Coisas?
Será que há na sua vida coisas ocupando lugares indevidos? Em outras palavras, se ainda não está claro, quais são os ídolos da sua vida? Jesus não aceitou levantado no templo, em lugar que não deveria estar nada, ele derrubou o que não deveria estar onde estava, porque no templo de Deus, só um pode ter o lugar de proeminência, e é o próprio Deus. Você é um servo de Deus, você é um filho de Deus, você é um discípulo de Jesus. O que é que está ocupando lugar na sua vida que é lugar de Deus e deve ser derrubado como a estátua de um ídolo? Terceira coisa que ele fez. O texto diz: e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. A terceira ação foi não permitir. Não permitir é diferente de expulsar e de derribar. Não permitir me transmite a seguinte ideia: algo está fora e quer entrar. Algo está do lado de fora e está pressionando para entrar, mas não deve ser permitido isso. Jesus não permitiu que mercadorias fossem carregadas pelo templo. E eu pergunto a você então, o que é que está forçando a barra para entrar na sua vida? O que é que está te pressionando, te espremendo, te forçando, querendo entrar na sua rotina, na sua agenda, no seu coração e na sua mente, e que você deve resistir e perseverar na resistência e não deixar entrar? Uma pessoa, uma coisa, uma atividade, um trabalho, algo de se fazer. Jesus não permitiu. Ele estava purificando o templo, estava expulsando o que estava dentro, estava derrubando o que estava no lugar errado e não estava permitindo que coisas indevidas entrassem. Quarta ação, verso 17. E os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Ele ensinava, por quê? Por que ele precisou ensinar e por que ele ensinou no contexto da purificação do templo? Porque o propósito do templo estava perdido e precisava ser resgatado. Porque aquilo que já havia sido ensinado tinha sido desaprendido, ou não estava sendo praticado, de modo que ele precisou dizer novamente, ensinar. Eu digo a você, o que é que você já sabe, mas não está fazendo? Quais são as revelações que Deus já te deu? De propósitos dele para a sua vida. Propósitos gerais, que são para todos nós, mas também propósitos específicos para você e que estão perdidos. E que se foram. O que é que você já ouviu, mas por não praticar, talvez precise ouvir novamente? Quais são as coisas nas quais você até já andou, até já praticou, mas que o passar do tempo fez com que você relaxasse?
e perdesse isso de vista. Ao purificar o templo, Jesus relembrou para aqueles homens qual era o propósito do templo. Ao purificarmos nossas vidas, nós precisamos relembrar para nós mesmos quais são os propósitos das nossas vidas. Para que Deus nos criou? Para que nós estamos aqui? Te pergunto então, o que precisa ser expulso, derrubado e não permitido na sua vida? Por outro lado, o que precisa ser ensinado para você, ou que você precisa aprender ou resgatar daquilo que ouviu e quem sabe até já praticou? O templo tinha uma aparência esplendorosa. Era o chamado terceiro templo, enriquecido por Herodes. Quando construído por Esdras e Neemias, era pobre, com apenas pedras e madeira. Mas com a chegada de Herodes ao poder, ele o enriqueceu com ouro, prata e pedras. Era uma belíssima construção, comparável à figueira do início do texto que lemos. O texto começa nos dizendo que Jesus, ao sair de Betânia, teve fome e, ao ver uma figueira, foi até ela para ver se ali havia algum fruto. É curioso porque não era tempo de frutos para a figueira, mas Jesus foi até ela. Será que ele não sabia que não era tempo de frutos? É óbvio que sim, mas aquela figueira deu para Jesus um sinal de que ela teria frutos. O fato de uma figueira ter folhas era um sinal de que alguns frutos poderiam estar ali. E Jesus, então, atraído pela beleza da figueira e pelo sinal de que poderia haver ali alguns frutos, ele vai até ela. E ao ir até ela, qual a decepção? Nenhum fruto havia. E movido por isso, então, e por outras intenções, ele amaldiçoa aquela figueira e, de fato, amaldiçoada ela é. E ao seguir em frente, ele se encontra com o templo. E lá estava o templo, rico, belo, ouro, prata, pedras preciosas, uma aparência maravilhosa, mas ao entrar nele, covil de ladrões. E assim como não havia então encontrado frutos na figueira, também não encontrou frutos no templo. E para que os frutos viessem, ele precisou purificar o templo. Jesus purificou aquele templo de atividades que o impediam de cumprir os seus propósitos. E você? Sua vida tem frutos? Sua vida é como a figueira e o templo daquela época? A aparência é bela, mas não há frutos e há impurezas no interior? Os propósitos da sua vida estão sendo cumpridos? Templo é para adoração, não para comércio. Figueira é para dar fruto e não para enganar os olhos. O que tem impedido os seus frutos e o cumprimento dos seus propósitos? Do que você precisa ser purificado? Não seria essa a palavra que eu daria nesta noite, seria outra. Mas durante o Mais de Deus, eu fiquei incomodado com a palavra que havia preparado, muito incomodado. E ao pedir a Deus uma direção, foi essa palavra que me veio. Em um retiro como o Mais de Deus, é exatamente isso que acontece.
O mais de Deus é uma oportunidade para nós purificarmos o nosso templo, purificarmos as nossas vidas. Ali, somos desafiados a expulsar algumas coisas, derrubar outras, não permitir que algumas entrem. Ali somos confrontados com os propósitos de Deus para nós, que Deus não nos criou para o pecado, mas para Ele, uma vida de santidade. Eu pergunto a você então, do que você precisa ser purificado nesta noite? Será que você não está precisando, de alguma forma, em alguma medida, de aplicar essas 4 ações à sua vida? Quais são elas mesmo? Expulsar, derrubar, não permitir e ensinar ou aprender. Será que nesta noite nós não estamos precisando de convidar Jesus para entrar no nosso templo? Ou convidá-lo para entrar em nossas vidas para que Ele nos purifique? Nos tornarmos impuros é inevitável. Como disse lá no início, ou pelo uso, ou pela falta de uso, as coisas naturalmente se tornam impuras. Viver, não viver, viver intensamente, viver não tão intensamente, talvez não haja escapatória para nos tornarmos impuros em alguma medida. De modo que é uma atitude sábia, constantemente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, verificar o que eu preciso expulsar da minha vida. O que eu preciso derrubar na minha vida. O que eu não posso permitir que entre na minha vida. E o que eu preciso resgatar de propósitos da minha vida. Fazendo isso diariamente, quem sabe semanalmente, nós não acumularemos tanto lixo em nós. Tantas coisas que estão, mas não deveriam estar. Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos. Eu gostaria que você avaliasse a sua vida. Avalie a sua vida. Como está a sua vida? Essa palavra, primeiramente, foi para mim. Não acha que eu subi aqui andando normalmente. Subi aqui mancando. Mas essa é uma palavra que eu creio. Deus trouxe para nós nesta noite. O que precisa ser purificado na sua vida? Você, enquanto templo de Deus, está precisando ou não de purificação? Pare e pense, o que é que tem que ser expulso da sua vida? Pense, avalie. Não apenas agora, talvez você possa anotar esses verbos no seu celular, ou numa folha de papel, e ao chegar em casa, refletir um pouco melhor, quem sabe amanhã, ao longo da semana, pensar, o que precisa ser purificado na minha vida, o que eu tenho que expulsar, o que eu tenho que derrubar, o que eu não posso permitir, e o que eu tenho que reaprender. Mas talvez haja pessoas aqui nesta noite cujo coração estão queimando agora. E você está profundamente incomodado e tocado por essa palavra agora. E nem é o caso de você pensar em casa a respeito, ou ao longo da semana, mas você já está pensando
e você quer tratar isso com Deus agora mesmo. Se você acredita que precisa ter a sua vida purificada, que há coisas nela que não deveriam estar, e você quer tomar essa atitude diante de Deus nesta noite, e também quer pedir a Jesus que em pessoa entre no templo da sua vida e o purifique, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente para nós orarmos. Se você deseja fazer essa oração, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vamos orar juntos. Eu já estou aqui. Eu vou orar por isso nesta noite. Ao chegar aqui na frente, apresente a sua vida a Deus. Peça para Ele abrir ainda mais os seus olhos e te mostrar, Deus, o que eu preciso expulsar da minha vida, o que eu tenho que derrubar, o que eu não posso permitir, o que eu tenho que reaprender. Se já está claro, peça a Ele ajuda. Diga nomes, dê nome às pessoas, dê nome às coisas, dê nome às atividades, dê nome, fale o que é, diga o que é, dê nome ao pecado, porque aquilo que tem que ser expulso é pecado, o que tem que ser derrubado é pecado, o que não pode ser permitido é pecado, e propósitos perdidos também são pecados em nossas vidas. Diga a Ele, faça a sua oração a Ele. Peça a Ele. Peça a Ele. Essa palavra, apesar de confrontadora, ela é de amor. O Pai Celestial que nos ama, nesta noite nos confronta, porque Ele deseja que nós tenhamos vidas abundantes. Não apenas a aparência da abundância, não apenas a imagem da abundância, mas a essência, a verdade, no coração, no íntimo. Ele deseja que nós sejamos figueiras com muitos figos, com muitos frutos. Ele deseja que nós sejamos templos onde não há comércio, templos onde não haja corrupção, mas haja adoração, adoração, adoração e a presença manifesta de Deus. Vamos orar. Ó Deus, apresentamos nossas vidas a Ti nesta noite, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, abra os nossos olhos para que nós enxerguemos de maneira clara o que tem que ser purificado em nós. E Deus, dá-nos a coragem de tomar as atitudes, de promover em nossas vidas as ações que têm que ser promovidas para que nós sejamos purificados. Ó Deus, dá-nos a coragem de expulsar de nossas vidas o que tem que ser expulso, meu Deus, que é pecaminoso e nos prende ao pecado e nos amarra a uma vida infrutífera. A coragem, Deus, quem sabe um relacionamento, quem sabe um bem material, quem sabe até um emprego, uma atividade qualquer, um hábito, algo rotineiro, Senhor. Dá-nos também, ó Pai, a coragem, a força de derrubar os ídolos de nossas vidas, derrubar, ó Deus, aquilo que ocupa um lugar que não deveria ocupar. Quem sabe o dinheiro, um bem material, uma pessoa, um título, uma vitória, uma conquista, meu Deus, é aquilo, meu Pai, que tem insistido em entrar em nossas vidas,
que tem pressionado a porta de nossos corações, de nossas mentes, que tem, ó Deus, forçado a barra e insistido para entrar. Meu Deus, coloca guarda nas portas de nossas vidas, corações e mentes, e nos dê força para resistir e para não permitir que entre. Meu Deus, aquilo que o Senhor já nos ensinou, já nos revelou, propósitos do Senhor para nós, propósitos gerais, mas, ó Deus, propósitos específicos. E nesta noite eu sei, há aqui pessoas que perderam propósitos específicos de Deus para as suas vidas, e esta é uma noite de resgate de propósito, de você reaprender, de você trazer à sua memória aquilo que Deus disse a você, e consertar os rumos da sua vida. Seja aquilo para o qual Deus te criou para ser. Seja aquilo para que Deus te criou para ser. Não o que os homens querem que você seja. Não talvez o que os seus pais, na melhor das intenções, querem que você seja. Não aquilo que seus amigos querem que você seja. Não aquilo que seu cônjuge quer que você seja. Não aquilo que a sociedade diz, que as revistas dizem, que os livros de autoajuda, de sucesso dizem, mas aquilo que Deus te criou para ser. O propósito que Ele estabeleceu para você, antes mesmo que você nascesse. Que isso seja resgatado em sua vida, relembrado, colocado diante de você, porque sua vida só terá sentido e alegria e prazer e satisfação se você viver de acordo com os propósitos para os quais Deus criou você. Resgata então, Deus, traz a memória, grava no coração, mas purifica-nos. Jesus, eu te peço, entra em nossas vidas, como o Senhor entrou naquele templo há 2000 anos atrás. Entra neste lugar, nesta noite, e entra em nossas vidas, entra em nossos corações, em nossas mentes, em nossas agendas, em nossas casas, em nossas histórias, e purifica, Senhor, e purifica, Deus, porque nós queremos ser uma água pura, nós queremos ser uma pedra preciosa, nós queremos ser ouro puro, valioso, nas tuas mãos, ó Deus. Opera em nossas vidas, opera em nossas vidas. Eu te clamo, eu te peço, em nome de Jesus.